Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma das nossas reflexões bíblicas nessa série de estudos que nós estamos fazendo domingo à noite sobre Timóteo, vivendo a missão. Esse é o tema, esse é o título dessa nova série que nós começamos no domingo passado, Timóteo, vivendo a missão. Para continuar, nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versos 3 a 7. Ali o texto bíblico diz: Conforme te pedi, Timóteo, quando partia para Macedônia, permanece em Éfeso para advertir alguns de que não ensinem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Essa orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem e nem o que afirmam com tanta confiança. Como eu disse domingo passado, nós começamos essa série que nós temos refletido sobre como viver a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas com nossas palavras e nossas ações. Nessa série nós estamos olhando para essa primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, justamente porque Timóteo tem uma missão para cumprir, como nós também temos. Nós sabemos já que Timóteo, quando muito jovem, começou a acompanhar Paulo e Silas nas suas viagens missionárias. Mas agora Paulo tinha deixado Timóteo como pastor na conturbada igreja de Éfeso. Paulo tinha deixado Timóteo ali com uma missão muito difícil, de pastorear aquela igreja em tempos turbulentos. E nisso nós percebemos que essa epístola tem muito a nos ensinar também. Como discípulos de Cristo, nós também temos uma missão difícil à nossa frente, a missão de testemunhar sobre Cristo ao mundo todo. Então nessa série nós estamos nos debruçando sobre os ensinamentos de Paulo a Timóteo, sobre como ele deve cumprir a sua missão, para que nós pensemos como nós podemos também, nas mesmas pegadas de Timóteo, cumprir bem a missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Como nós, cristãos do século XXI, podemos cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. Esse é o grande foco desse nosso estudo. Domingo passado, nós percebemos a primeira coisa que Paulo disse a Timóteo. Paulo começou sua carta desejando que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor estivessem com esse pastor. Nós entendemos que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, antes de mais nada, você vai precisar da graça, da misericórdia e da paz do Senhor sobre a sua vida. Nós nos identificamos com isso porque entendemos que também precisamos dessas coisas. Nós também precisamos da graça, da misericórdia e da paz de Deus sobre nossas vidas para cumprirmos a missão que o Senhor Jesus nos deu. E aí nós descobrimos algo maravilhoso, uma ótima notícia tanto para Timóteo quanto para nós. A graça, a misericórdia e a paz do Senhor já estão sobre nossas vidas em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a graça, a misericórdia e a paz de Deus sobre as nossas vidas. Se nós estamos com Cristo e Cristo está conosco, e Ele promete que está conosco no cumprimento da nossa missão, nós não precisamos temer mais mal algum. Se Cristo está conosco, nós já temos tudo que precisamos para cumprir a missão que Ele nos deu. Bom, mas agora no texto que nós lemos, Paulo continua sua carta relembrando a Timóteo o foco da missão que ele tem. Paulo relembra que quando deixou Timóteo ali como pastor em Éfeso, uma das principais tarefas que ele teria era combater falsas doutrinas, combater os falsos ensinamentos que algumas pessoas tentavam espalhar sobre as igrejas. E aí nós precisamos entender quais eram essas falsas doutrinas que Paulo fala que estavam se propagando ali em Éfeso. Pela carta de Paulo aos Efésios, nós sabemos que uma dessas falsas doutrinas era a ideia de que a salvação dependia das obras. Algumas pessoas em Éfeso, que estavam se auto-intitulando mestres, estavam ensinando que uma pessoa poderia obter a salvação realizando boas obras, cumprindo as obras da lei de Moisés. Eles diziam que se você era uma pessoa muito boa, se você fizesse caridade, se você não fizesse mal às pessoas e se você cumprisse a lei de Moisés, isso já era suficiente para ser salvo. Mas Paulo combate isso muito vigorosamente.
Lá em Efésios capítulo 2, Paulo passa um bom tempo explicando que a salvação só vem por meio da fé em Cristo Jesus. E isso não depende das nossas boas obras, isso é dom, um presente que Deus nos dá. Uma outra falsa doutrina que existia lá na igreja de Éfeso era a ideia de que, como a salvação era uma coisa espiritual, como a salvação era a salvação da alma, simplesmente não importava o que você fizesse com o seu corpo. Assim, o cristão poderia muito bem se entregar à devassidão, à bebedeira, a todo tipo de pecado e impureza, porque o corpo não importava, só o que importava era a alma. Mas Paulo também combate isso na carta aos Efésios. Lá em Efésios capítulo 4 e capítulo 5, Paulo se opõe muito fortemente a essa ideia, dizendo que o cristão foi chamado para ser um imitador de Cristo. E assim como Cristo não vivia para o pecado, mas vivia para o Espírito Santo do Senhor, assim também o cristão não podia continuar vivendo para o pecado, agora que tinha entregue sua vida a Cristo, tinha que viver nessa nova vida em Cristo. Se nós recebemos do Espírito Santo do Senhor uma nova natureza, não podemos mais viver pela natureza antiga, diz Paulo. E aí Paulo continua dizendo a Timóteo, olha Timóteo, nesse exercício de combater as falsas doutrinas, diz Paulo a partir do verso 4, não se perca, não se distraia com as fábulas e longas genealogias que alguns gostam de contar. Essas fábulas e genealogias eram algumas práticas pagãs e judaicas que estavam entrando para dentro da igreja. Veja, um desses costumes, como Paulo menciona, é justamente as genealogias. Na cultura judaica, a genealogia era esse hábito de relembrar o nome dos antepassados, da árvore genealógica, por gerações a fio do povo de Deus. Era uma maneira como as pessoas tinham de demonstrar que pertenciam a uma determinada tribo de Israel e, portanto, ao povo do Senhor. O problema é que alguns judeus convertidos estavam trazendo esse costume para a igreja, acreditando que ter uma longa genealogia judaica fazia deles mais santos, mais amados pelo Senhor. E com isso, essas pessoas alimentavam o seu orgulho espiritual, desprezando os cristãos gentios, gentílicos, que não tinham uma longa genealogia judaica. E aí Paulo diz a Timóteo, olha, combata as falsas doutrinas e não se deixe enrolar, não se deixe enredar nesses debates, nessas longas discussões em que as pessoas querem ficar discutindo genealogia e umas fábulas, umas histórias inventadas, porque tudo isso é inútil, isso é completamente inútil e não acrescenta nada, não ajudam no propósito do Senhor, que é a propagação da mensagem da salvação. Isso só gera discussões que são em si mesmas vazias e não são benéficas de maneira nenhuma. Paulo então diz no verso 5 que nós lemos, olha, o objetivo de eu estar te dizendo isso tudo é para que você se mantenha no amor, para que você se mantenha no amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera, uma fé sem hipocrisia. Se você se deixar envolver, se você se deixar enredar, enrolar nessas discussões, nesses debates bobos e sem sentido, você não conseguirá manter o amor e você não conseguirá manter aquelas coisas que são essenciais para cumprir a missão. Coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Para manter essas coisas, coração puro, boa consciência e fé sincera, não se envolva em discussões inúteis, não se envolva em discussões sem sentido. Não pense que essas práticas da genealogia, das fábulas e essas discussões são inofensivas e não causam mal nenhum, diz Paulo. Algumas pessoas estão se perdendo, algumas pessoas estão se desviando da verdade por causa dessas práticas. Tem muita gente achando que é doutor, achando que é mestre, porque fala com confiança sobre esses assuntos, mas conclui Paulo no verso 7, o trecho que nós lemos, essas pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. O que Paulo está ensinando para Timóteo aqui nesse trecho é, Timóteo, mantenha o foco na missão. Timóteo, mantenha o foco na missão. Veja, Timóteo, o seu foco é anunciar o evangelho da salvação e manter a igreja ancorada nos ensinamentos bíblicos. Pregar o evangelho e manter a igreja
nos ensinamentos bíblicos. Então não se deixe perder em falsas doutrinas e não se deixe perder em discussões sobre bobagens, em discussões vazias sobre genealogias e fábulas. Se você acabar se envolvendo nessas discussões, você não conseguirá manter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. E aí, se perdendo nessas coisas, se perdendo dessas coisas, você não conseguirá cumprir a missão de jeito nenhum. Eu acho que há nessa ideia tão simples de Paulo para Timóteo sobre não perder o foco, muita coisa importante que nós podemos aprender sobre o nosso exercício da missão. A primeira coisa que nós podemos aprender com isso tudo é não se perca em discussões. Não se perca em discussões. Se nós queremos manter o foco na missão, não devemos nos perder em discussões, principalmente naquelas discussões tolas e sem sentido. Veja, muita gente boa, muita gente cheia de boa vontade, até procura uma outra pessoa para anunciar o Evangelho, mas acaba muitas vezes sendo tragado para discussões sem importância, discussões de importância secundária e perde o foco de falar sobre Cristo. Você já reparou como isso acontece com frequência? Você já reparou, inclusive, que isso é uma excelente estratégia do diabo para nos afastar do foco da missão de pregar o Evangelho? A estratégia é extremamente simples. Enquanto você está discutindo, você não tem tempo para anunciar o Evangelho. Enquanto você está discutindo, você não está anunciando o Evangelho. Essa estratégia funciona da seguinte maneira. Você vai falar para alguém do Evangelho de Cristo, você percebe que tem que falar a alguém que você ama sobre o Evangelho de Cristo, e aí você vai lá e começa a falar para aquela pessoa. E aí, num dado momento da conversa, a pessoa levanta algum questionamento sobre ética cristã, sobre comportamento cristão, sobre visões da sociedade, economia, talvez até mesmo sobre política. E aí você, obviamente, responde, você não vai deixar a pessoa sem resposta, não é? E aí a pessoa ouve a sua resposta e replica. E aí você triplica. E aí a pessoa comenta mais alguma coisa, e aí você comenta outra coisa. E daqui a pouco, quando você dá por conta, a conversa já virou uma discussão sobre ética, sobre política, sobre economia, sobre qualquer outro assunto, menos sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cá entre nós, quem nunca caiu nisso, não é mesmo? Nunca cometeu esse erro. Nós nos deixamos envolver em discussões e perdemos o foco em anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes não perdemos excelentes oportunidades de pregar sobre o Evangelho porque nós perdemos o foco e entramos em discussões? Infelizmente, isso não acontece só no plano pessoal. Isso também acontece muitas vezes com o movimento evangélico. Hoje em dia, já reparou? Muitos pastores, líderes, igrejas e até denominações estão investindo tempo, dinheiro e energia em debates públicos vazios, ao invés de investir isso tudo em anunciar o Evangelho de Cristo e cuidar dos necessitados. Muitas vezes, por um projeto de perder, verdadeiras denominações se perderam da missão que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Alguns gostam de dizer, inclusive, que o projeto de poder no qual eles estão engajados é justamente para poder pregar melhor, pregar mais o Evangelho de Cristo no país. Mas eles se esqueceram que o Senhor Jesus Cristo não inaugurou no mundo um projeto de poder. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e executou um projeto de serviço, um projeto de anúncio da salvação. O Senhor Jesus Cristo não executou no mundo um projeto de poder, até porque ele não precisa, ele já tem nas suas mãos todo o poder no céu e na terra. Então a missão que ele nos deixa não é tentar executar, realizar um projeto de poder, mas um projeto de serviço, um projeto de servir ao próximo, anunciando a salvação no mundo. Jesus Cristo usou a sua vida para o serviço. Ele serviu a humanidade, morrendo na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Se nós somos verdadeiramente servos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa missão também. A missão de não tentar executar um projeto de poder, mas um projeto de serviço, de anunciar a salvação a todas as pessoas.
servir ao mundo, cuidando dos necessitados e anunciando a salvação em Cristo. Esse deve ser o foco em tudo que nós fazemos, seja no plano individual ou seja no plano coletivo. Veja, há debates importantes que nós precisamos ter na vida. Há debates importantes que os casais e as famílias precisam ter de tempo em tempo para ajustar as suas visões, os seus pensamentos, as suas atitudes dentro de casa. Há debates importantes sobre política, economia, comportamento e ética que nós devemos sim ter com os nossos amigos. Há debates importantes que nós temos que ter como sociedade, inclusive. Mas nós não podemos perder oportunidades de evangelizar porque estamos muito focados em debater e discutir. Nós não podemos perder o foco em evangelizar porque nós estamos muito focados em discutir com as outras pessoas. Nós precisamos ter o foco de que o nosso chamado é anunciar a salvação de Cristo servindo ao próximo. Tanto no nível pessoal quanto coletivo, nós precisamos prestar muita atenção se nós não estamos caindo no erro que Paulo alertou Timóteo aqui. Se nós não estamos nos deixando distrair da missão. Se nós não estamos nos deixando enrolar, enredar por discussões sem sentido, ao invés de anunciar o Evangelho. Agora há uma segunda coisa que Paulo ensina aqui nesse texto. É que focar nas discussões nos impedirá de ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Focar na coisa errada, se deixar tragar para discussões, só vai nos levar a ter um coração impuro, uma má consciência e viver uma fé hipócrita. Ficar debatendo por aí discussões vazias e sem sentidos vai trazer impurezas ao nosso coração. É a primeira coisa que Paulo diz. Veja, nós temos prazer no debate. Nós amamos estar certos e detestamos estar errados. Debater e provar que nós estamos certos, ganhar uma discussão, faz com que nós nos sintamos poderosos e inteligentes. Perder uma discussão faz com que nós nos sintamos fracos, ingênuos e até mesmo bobos diante das outras pessoas. Eu acredito que isso fica ainda mais evidente nesse tempo de quarentena, não é mesmo? Não tendo muito o que fazer, nós arrumamos em casa e nas redes sociais as discussões mais bobas, mais sem sentido e mais sem propósito do mundo. E nós as levamos como se fossem a coisa mais importante da vida, como se fossem questões de vida ou morte. Nós discutimos como se as nossas vidas dependessem daquele assunto, e normalmente não dependem. As redes sociais estão cheias de situações que mostram isso, não é? As redes sociais estão cheias de discussões sem sentidos em que pessoas se engajaram por horas nelas. Talvez você mesmo esteja se reconhecendo nessa situação. Talvez você já tenha se engajado em discussões vazias nas redes sociais. Talvez você já tenha se engajado em discussões vazias no seu lar ao longo dessa semana mesmo. Quem nunca, não é? O problema dessas discussões é que nós muitas vezes nos apegamos tanto às nossas ideias, nos comprometemos tanto com um determinado argumento que nós nos envolvemos emocionalmente no debate. Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, as nossas forças, a nossa credibilidade em uma determinada discussão. E nessa hora, você está tão comprometido, tão investido na discussão, que você faz tudo o que for preciso para se afirmar e vencer. É nessa hora que nós normalmente perdemos a linha e começamos a fazer qualquer negócio para ganhar a discussão. Nós atacamos o outro usando aquele argumento ad hominem, não é? Atacando a pessoa e não mais a ideia. Nós tentamos mudar o foco da discussão, dizendo mas a sua mãe, mas o seu candidato, mas aquele outro partido. E normalmente nessa hora começamos a destratar e desrespeitar o outro também. Nessa hora os fatos não importam mais. Mesmo que uma pessoa prove por A mais B que você está errado, ao invés de admitir, você prefere desacreditar os fatos e as fontes daquela pessoa. Nessa hora você já se tornou cego, não importam os fatos, só o que importa é a vitória. Nessa hora, nem importa mais se no início da discussão você estava certo, agora você está errado. Nessa hora em que começou a valer tudo para vencer, normalmente os dois lados já perderam a razão. Quando um debate
de ideias vira briga, quando a busca pelos fatos vira busca pela vitória, quando uma troca de opiniões vira troca de acusações, quando começa a valer tudo para vencer uma discussão, aí já não tem mais ninguém certo. Aí nessa hora já está todo mundo errado, todo mundo já errou. E veja, mesmo que no final dessa discussão você se sinta vitorioso, sinta que venceu, sinta que ganhou, no fundo você sabe que não é bem assim. Você provavelmente não vai admitir isso para ninguém, você provavelmente vai contar para as pessoas que você venceu a discussão e dá uma de bonzão, mas lá no fundo, na verdade, a tua consciência te acusa. Você sabe que essa sua vitória, na verdade, foi só uma farsa, né? Você distorceu palavras, você distraiu o foco do debate, você ignorou os argumentos do outro e só isso. Não venceu nada, não ganhou absolutamente nada com aquela discussão. Nada de bom sobreveio a você por causa daquele debate. Só esse sentimento de vitória que você finge para si mesmo para tentar se convencer e convencer as pessoas à sua volta de que você é super inteligente e que aquele debate valeu a pena. Quando normalmente aquela discussão foi pobre e vazia e não levou a nada. E você agora tenta vencer essa ideia simplesmente dizendo para si mesmo que você ganhou, que você venceu, que você conseguiu se impor. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso que fica pulsando dentro de você, mas que você tenta calar? Esse sentimento ruim que você sabe que não venceu coisa nenhuma, mas que você quer dizer para as pessoas que venceu. Sabe qual é o nome disso que fica pulsando dentro de você? Má consciência. Isso é o Espírito Santo pesando a mão na sua consciência para você ver que você errou. Independente se no início você estava certo ou não, você perdeu a razão. A sua ideia no início podia estar certa, mas o seu procedimento foi errado. A sua maneira de tentar impor sua ideia sobre o outro a qualquer custo foi completamente errado. E por isso lá no fundo a sua consciência pesa, o Espírito Santo tentando dizer a você que você errou. O seu erro, o seu mau procedimento gerou um coração impuro que agora gerou uma má consciência dentro de você. Diante dessa má consciência você só tem duas opções. A primeira opção é ir ao outro e admitir que errou. A primeira opção é buscar a pessoa com quem você discutiu e dizer: olha, eu ainda penso daquela forma, eu ainda tenho aquela opinião, mas me perdoe porque eu me excedi. Eu exagerei no debate, eu perdi as estribeiras e eu errei com você. Talvez não seja abrir mão da ideia inicial do argumento, mas é abrir mão do orgulho. É abrir mão da sensação de poder de ter se imposto sobre o outro. É um exercício radical de humildade. É abrir mão da sensação de vitória. Essa é a primeira opção diante da má consciência. Mas a segunda opção, infelizmente, é a que nós tomamos com mais frequência. A segunda opção é tentar ignorar a sua consciência e tocar a vida. Tentar esquecer, silenciar a má consciência, ignorar os alertas do Espírito Santo e seguir em frente, fingir que nada aconteceu. É dizer, não, aquilo foi só uma discussão, mas nem foi nada demais. Sabe o que isso leva, diz o texto bíblico? É uma fé hipócrita. Se permitir viver na má consciência nos leva a uma fé hipócrita. Uma fé que diz amar mais a Deus, mas que na realidade ama mais o próprio ego sobre todas as coisas. Porque o Senhor manda que nós devemos buscar o nosso próximo, perdoar e pedir perdão. Mas nós muitas vezes não fazemos isso porque nos apegamos ao nosso orgulho e ao nosso ego. E aí dizemos que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas na verdade obedecemos mesmo ao nosso próprio ego. Acima do amor ao próximo, acima dos mandamentos do Senhor, fica lá o meu ego, o meu todo-poderoso ego assentado sobre o trono da minha vida, condicionando as minhas ações, as minhas palavras e as minhas decisões. Isso é uma fé hipócrita, diz o texto bíblico, uma fé que diz adorar ao Senhor, mas na verdade adora o próprio ego, idolatria, egolatria. Nessa hora, você já não está focado na missão há muito tempo. Nessa hora, você já não tem vivido como o Senhor quer que nós vivamos faz muito tempo.
o anúncio do Evangelho na sua vida ficou para trás faz horas. Só o que você está é dando um péssimo testemunho, seja nas redes sociais, seja dentro de casa. Tá vendo? Se envolver em discussões tolas e vazias só leva a gente a um coração impuro, uma má consciência e uma fé hipócrita. Se nós queremos manter os nossos corações puros, a nossa boa consciência e a nossa fé sincera, nós precisamos evitar discussões tolas e vazias. Se nós queremos manter essas três coisas porque entendemos que precisamos delas para cumprir a missão, precisamos discutir, precisamos evitar discussões tolas que não levam a nada. Entrar nessas discussões só tirará o nosso foco da missão e nos distrairá da missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Diante disso tudo, permita-me te perguntar, você tem vivido na missão? Você tem vivido focado na missão? Ou você tem permitido que muitas coisas, muitas discussões tolas e vãs distraiam a sua mente e o seu coração? Você tem permitido que discussões tolas nas redes sociais ou mesmo em casa distraiam a sua vida da missão? Você tem deixado que essas discussões tirem de você um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera? Ou você tem mantido o foco e preservado o coração puro, a boa consciência e a fé sincera? Meu desejo para a sua vida, meu desejo para as nossas vidas, é que os nossos corações e mentes estejam sempre focados no Senhor. Que os nossos corações e mentes estejam sempre focados na missão que o Senhor nos deu, a missão de anunciar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Que focados na missão de Cristo, nós sejamos capazes de viver com o coração puro, com uma boa consciência e com uma fé sincera, para a honra e glória de Cristo e para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que a Tua Palavra nos ensina, Pai. Muito obrigado porque a Tua Palavra nos ajuda a manter o foco na missão que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque Tua Palavra nos alerta sobre as muitas distrações que surgirão no nosso caminho e tentarão nos atrapalhar. Pai, perdoa porque muitas vezes perdemos o foco. Muitas vezes deixamos que tantas coisas na vida nos distraiam da missão que o Senhor nos deu de sermos sal e luz no mundo, Pai. Perdoa-nos e ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito a voltar ao foco, a manter o foco, Pai. Ajuda-nos a perceber quando distrações, quando discussões tolas querem nos tirar da proclamação do Evangelho. Ajuda-nos, Pai, dá-nos da Tua sabedoria para que façamos o que o Senhor quer que nós façamos e assim não caiamos nas discussões tolas e possamos manter nossos corações puros, nossas boas consciências e nossa fé sincera no Senhor Jesus Cristo, Pai. Guia-nos pela Tua Palavra e pelo poder do Teu Santo Espírito. Ensina-nos para que assim sirvamos ao mundo, anunciando a salvação que só há em Cristo, Pai. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e até quarta-feira.